Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre Jean Silva e o Maurício Huff. O que acontece? Recentemente o Maurício Huff lutou e aí fica todo aquele boato. Ah, ele tá na Fight Nerds. Ah, ele não tá. Fica todas essas fofoquinhas besta aí, né? Em live eu comentei desse assunto, na verdade comentaram e eu falei a minha opinião sobre, mas enfim, nesse vídeo aqui eu vou falar desse assunto. Por quê? Porque foi perguntado pro Jean, porque a galera viu que ele não tava seguindo mais o Huff, mas o Huff tava seguindo ele. Enfim, toda essa história. Então eu vou ler o que ele falou e a gente já continua conversando. Ele falou isso aqui: não tenho o que explicar, é o Ruff lá e eu cá. São assuntos internos, não serei eu que vou expor. Meu coração está em paz, o que eu posso falar é que eu quero a distância dele e espero que ele queira o mesmo. Eu tenho os meus motivos para estar chateado, no caso, né? Não precisa treinar comigo mais, tá escrito aí entre parênteses, né? Acabou, Jean e Ruff já não existe mais, só existia na minha cabeça. Bom, essa foi a declaração dele, então deu pra ver que realmente existe alguma coisa, só que ele não vai querer dar detalhe. E o que acontece é que depois disso, o Ruff não tá mais seguindo o Jean também, tá? Então realmente tem algum problema ali. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Cara, sinceramente, pra mim tanto faz se o Jean é amigo ou não é mais do Ruff e tal, porque, cara, pra mim isso entra naquele rol mais de fofoca, né? Eu tô falando e trazendo essa notícia justamente porque estão engajando muito nisso, que pra mim dane-se, e estão condenando o Diego, ou o Diego não, toda hora eu troco o Diego e Jean, né? Estão condenando o Jean, colocando ele como culpado, porque esse cara não sei o quê, enfim, ele tem uma legião de hater, eu não sei porquê, e as pessoas estão tacando pedra nele como se, o motivo é porque o Ruff foi treinar com o Volkanovski, por exemplo, né? Mas como que sabe que esse é o motivo se ele não falou? E mesmo que fosse esse motivo, vamos lá, olha como é engraçado, vamos sempre tentar pensar dos dois lados, tentar ser imparcial, né? Se o Jean, que a galera, por algum motivo, não curte tanto, né? Nos comentários dá pra ver. Se ele fosse treinar com o Topuria do nada, o Ruff provavelmente ia se incomodar, não ia? Ele não teria esse direito de se incomodar? Se ele se incomodasse, aí o Jean que era o errado, né? Porque aí ele foi treinar com o Topuria. Então, assim, mesmo se fosse esse o motivo, tá? O Ruff treinar com o Volkanovski, por que não poderia o contrário incomodar se o Jean fosse treinar com um possível adversário do Ruff? Então você vê como que às vezes é simplesmente por ter raiva um do outro, tá? E de novo, a gente não sabe se esse é o motivo. O meu ponto aqui a galera pegou muita raiva do Jean, porque às vezes o cara se emociona quando tá numa situação, ou porque o cara tenta promover as lutas de algum jeito. Então assim, eu não consigo entender, porque o problema nunca é o que fala ou o que faz, é quem, né? Então vamos lá, o Ruff ir com o Volkanovski não teria problema. Agora, se fosse o Jean indo com o Topuria, provavelmente teria. E de novo, a gente nem sabe se esse é o problema. O meu ponto é o seguinte, tá? Independente disso, independente do motivo, o cara tem o direito de não querer ter uma amizade com o Ruff, tá? E a gente não tem essa informação. Então, eu acho muito injusto fazer o que fazem ali nos comentários, porque eu vou ler aqui uma parte, tá? Ó, tem um comentário que diz aqui, ó, quando o amiguinho faz novos amigos e a criança fica emburrada. A gente não sabe se é por isso, né? Aí tem um comentário de sempre, né? O mais emocionado dessa parada, o mais sentimental dessa parada, mas isso aí ele já entrou na brincadeira, então tanto faz, né? Mas tem lá, ó, já dá pra dar um salto pra essa princesa, né? Enfim, com certeza essa pessoa não falaria isso pro Jean, né? Mas aí tem mais gente ali, ó. O Jean é legal só lutando. Fora isso, nas entrevistas, falas e atitudes, esse cara é muito estranho. É uma criança nas atitudes, pelo amor, né? Enfim, tem mais, né? Na moral, o Jean deveria ser Deadpool, somente lutar, porque cada coisa que ele fala não faz sentido. Cara, mas ele só disse que ele não vai falar do assunto. Como você quer ver sentido nele dizendo que ele não vai expor a situação? Ele não expôs a situação. Como assim não faz sentido? Ele só disse que ele não vai falar. É óbvio que não tem sentido. Ele não explicou o que é. Ele tinha que explicar o motivo e aí você julgar esse motivo e falar: esse motivo aqui pra mim não faz sentido. Mas se ele não quer expor, como você julga que não faz sentido? Ele só não quer expor. Então, né? Enfim. Aí tem mais gente falando, parece eu com a minha ex-mulher, o mais chorando essa parada, criança. Aí tá, olha, podem tratando de dar o dedinho agora e ficar de bem, caso contrário, papai Diego vai deixar você de castigo. Enfim, assim, é difícil achar um comentário, né, que tá a favor ou pelo menos indiferente quanto à situação. E eu não consigo de verdade entender o porquê disso, né? Porque o Jean tem um estilo meio diferente, não sei se de fato tem algum grau de autismo ali, como ele diz, ou não, deve ter, né? Não tem por que ele mentir esse tipo de coisa. Mas até independente disso, tipo, por quê?
O cara é um excelente lutador, né? Muitos antes, agora eu não sei, porque agora tem um monte de hater, né? Mas diziam que ele era talvez o mais promissor da Fighting Nerds, né? E agora o Ruff, como ganhou a luta e a galera tá fã da performance dele, meio que comprou de vez um lado, né? Porque tem esse detalhe: se o Ruff não tivesse ganho do Fiziev, se ele que tivesse sido nocauteado ao invés de nocautear, a galera tava pegando no pé dele, né? Então, assim, é muito conveniente. E vamos lá, tem mais, tá? Se o Jean consegue eventualmente uma disputa pelo cinturão, ou agora, ou depois da outra luta que vai ter do Evloev e tal, e esse cara consegue ganhar o cinturão, eu tenho certeza que boa parte dessa galera que simplesmente julga algo que não sabe do bastidor, né, vai ali babar o ovo do cara. Né? Então, assim, por isso que eu não consigo entender por que a galera compra tanto algo sem ter informação. Né? É só esse o meu ponto. Eu não estou defendendo o Jean, tá? Eu só estou dizendo que a gente não tem informação para comprar a briga de um ou do outro. Eu gosto do Jean, eu gosto do Ruff. Nunca conversei com o Ruff. Com o Jean já conversei uma vez ou outra. Mas, independente disso, né? Você não tem contato, você não tem nada de informação, pra que você vai ficar falando merda e tacando pedra, né? Então, o meu ponto é esse, né? Eu acho, claro, uma pena, eu acho que os caras que fazem parte da mesma academia não deviam ter esse tipo de conflito e tal, porque realmente não agrega, não é legal pra equipe e tal, não sei o quê, ainda mais porque sempre mostraram uma união e tudo, mas relações humanas são assim, né? Às vezes acontece esse tipo de coisa, tá? A minha única opinião e consideração do assunto, tá? Que pra mim, como eu disse, faz parte aí do rol de fofoca, dane-se isso, né? Mas que é isso, que é uma pena. Espero que um dia eles possam se conciliar e se não puder, né? Que cada um siga o seu caminho aí e consiga ter sucesso, né? Eu só acho que realmente é difícil, né? Você frequentar a mesma equipe e ter esse sentimento do tipo, eu quero distância, né? Fica meio complicado. Como você vai ter distância representando o mesmo lugar, né? Acaba que, na minha opinião, ficando um pouco insustentável, né? Então eu acho que a tendência é como o Ruff treinar justamente um pouco mais isolado, aí o Jean também, né? Enfim, fica aquela situação ali que eu não sei se vai ter assim, muito o que fazer, se vai ser muito sustentável, né? Eu acho que não. Eu acho que provavelmente, se realmente não se conciliar, alguém vai acabar saindo de vez, tá? Enfim. Mas é uma pena, né? É uma pena porque é uma academia que realmente veio chamando muita atenção, excelentes resultados, um tropeço ou outro, mas continua ainda sendo extremamente relevante e voltou a ter resultados excelentes, né? Então é uma pena que isso aconteça. Mas, infelizmente, a gente não tem um controle. Então fica aí. Meu veredito final, tá? A gente não tem acesso ao que aconteceu. Tá? Então fica meio complicado julgar. Eu acho bem injusto o que estão fazendo aí com o Jean, né? Mas cada um com a sua consciência. Comenta aqui embaixo, né? O que você acha dessa situação toda? Você acha que é porque o Ruff foi treinar com o Volkanovski ou você acha que tem coisa a mais aí, né? Comente sua opinião, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!